terça-feira. Vamos para a nossa aula de ciência. Hoje nós teremos aula de matemática e ciências. Então, nesse momento, eu quero que vocês tirem o livro de ciência e abram na página 27. Lembramos que nas aulas passadas nós falávamos do algodão, já falamos do algodão, falamos do couro, do vidro, do plástico e da madeira. Hoje nós iremos falar do metal. Lembrando que nós iremos findar o capítulo 6 e iremos iniciar o capítulo 7, certo? Crianças, vamos falar hoje do metal. O metal, criança, são materiais extraídos dos minérios que são encontrados no solo e nas rochas. Nas indústrias, esses materiais são transformados e depois utilizados para produzir diversos tipos de objetos. O alumínio, o ferro, o ouro e a prata são exemplos de metais. Aqui no livro de vocês veem exemplo de alguns metais. A latinha de refrigerante é fabricada com o alumínio. O portão, alguns portões é fabricado de ferro. E temos algumas joias que é fabricadas de ouro e prata. Lembrando também, criança, que os metais eles também estão presentes em alguns veículos terrestres, como nos carros, ônibus, bicicletas e trens. Nos aéreos, nos aviões, nos marítimos, que são os navios, e instrumentos cirúrgicos, que são aqueles instrumentos que os médicos usam para fazer a cirurgia. E embalagem de alimentos e muitos outros tipos de objeto são feitos de metais. Eu trouxe aqui um objeto para vocês, o anel. O anel, ele é de ouro, portanto, ele é fabricado de quê? Do metal. O metal também ele é encontrado em vários outros lugares. Apesar de trazer benefícios, a retirada dos minérios prejudica o meio ambiente, pois muitas vezes causa destruição da vegetação, além de poluir o solo, a água e o ar, com alguns produtos que são usados e com os processos que são realizados. No entanto, os metais são recicláveis, ou seja, objetos de metal podem voltar para a fábrica e se transformar em novos objetos de metal, sem que os novos minérios sejam tirados da natureza. Este é o caso das latinhas de alumínio. Observe a imagem como isso acontece. As latinhas, crianças, de alumínio, que são as de refrigerante, que é usada, ela pode ser reciclada. Isso vai contribuir o quê? Para que esses metais não sejam retirados da natureza, porque eles também prejudicam. A retirada desses metais, desses minérios, prejudicam a natureza, prejudicam o solo, prejudicam e poluem os rios, certo? Então, essas garrafas, crianças, elas são o quê? Nós compramos, né? Depois, utilizamos o líquido que tem dentro dela, é jogada no lixo, material de reciclagem, vem uma pessoa responsável, que são trabalhadores que fazem a reciclagem, muito importante para o meio ambiente, né? Porque eles contribuem para a proteção deles. Depois, esses materiais, eles são colocados em um forno, são transformados em barras, que depois irão produzir novas latinhas, que essas latinhas irão para o mercado de novo. Então, essas latinhas, elas são recicladas. Então, existem alguns metais que são reciclados. Lembram das lixeiras que nós usamos para reciclar, crianças? Nós temos o azul, que ele é o quê? A cor azul, a lixeira da cor azul é para o plástico, para o papel. O plástico eu tenho a cor vermelho. Para o vidro eu tenho a cor verde. E para o metal eu tenho a cor amarela. Portanto, são 4 lixeiras: azul, papel,
o verde, o plástico, o vidro vermelho e o amarelo eu tenho o metal. Em algumas cidades vocês irão encontrar essas cores, portanto vocês já sabem que cada cor indica um lixo. Então nós devemos jogar o lixo no local correto, porque irão ser reciclados para produzir um novo produto, um novo objeto. Então nessa aula, criança, nós aprendemos, no capítulo 6 nós aprendemos sobre o plástico, que o plástico ele é feito do petróleo, como garrafas, sacolas, copos, entre outros. Também a madeira, que é retirada de árvores, que vem na fabricação de alguns móveis, do carvão, do papel, não é, crianças? Também do algodão, que é colhido de uma árvore, de uma planta chamada algodoeiro, que é transformado em fios e usado para fazer camisas, casacos, lençóis, entre outros. Falamos também do couro, que é retirado de peles de alguns animais, mas hoje em dia já se usa o couro sintético, que o valor é mais baixo, né, criança? E o couro ecológico, que já ajuda na preservação do meio ambiente, na preservação dos animais. A lã, que é retirada também de um animal, que é retirada da ovelha ou do carneiro, mas também já tem o quê? A lã que já substitui o uso da lã natural, que são as lãs já fabricadas, que não precisa ser retirada desses animais. Nós também temos o vidro, que é feito com areia, que essa areia tem outra mistura, que depois ela vai para o forno, é esquentado, e depois esse vidro ele é moldado, transformado em uma garrafa, numa jarra, num copo, no prato, dependendo do que objeto será formado. Falamos também da rocha, que é retirada da natureza e pode ser esculpida ou não. Falamos que do mármore, né, pode fazer estátua, balcões. Metal, que é extraído dos minérios. O ferro ele pode ser utilizado para fazer portões, o ouro, a prata, e são muitos usados para fazer joia. O ouro, a prata, que são muitos usados para fazer joia. Nós iremos agora, criança, para a página 32 e 33. Propriedades e usos dos materiais. Já falamos desses materiais e vamos falar agora as propriedades e usos dele. Cada material, criança, abriram já na página 32 e 33, cada material serve para uma coisa. Você já brincou de roda? Conhece ciranda, cirandinha? Leia a letra dessa cantiga de roda. Vamos cantar, criança, essa cantiga de roda? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Aqui é uma música, uma canção bastante conhecida, que brincamos de roda, né? E que falamos sobre um metal, sobre o anel. Um anel feito de vidro pode quebrar, né, criança? Por isso, costuma-se utilizar materiais mais resistentes para a fabricação de anéis, como metal ou plástico. Aqui na canção, o anel era feito de vidro e se quebrou. Então, podemos fazer com materiais mais resistentes. Da mesma forma, não seria bom fazer fraldas de papel, nem cadernos de pedra ou sapatos com solas de algodão. Isso tudo porque cada material tem características próprias que devem ser levadas em consideração no momento de produzir um objeto. É sobre isso que você vai estudar nesse capítulo. Cada material, cada objeto, ele tem suas características próprias, certo, crianças? Passando para a página 34. Iremos agora para a página 34. Propriedade dos materiais. Propriedade é uma característica do material.
que permite que ele seja identificado. Por exemplo, uma propriedade do metal, dos talheres, é que ele brilha quando em contato com a luz. Conhecendo as propriedades dos materiais, podemos escolher o melhor objeto para determinado uso, de acordo com o material de que ele é feito. Por exemplo, podemos preferir usar talheres de metais aos talheres de plástico, porque os de metais são mais duráveis e resistentes. E além disso, de plástico podem virar lixo e poluir o ambiente. Então, crianças, algumas propriedades dos materiais são a aparência, a textura, a elasticidade, a permeabilidade, a flexibilidade e a tenacidade. Então, para nós sabermos, nós temos, para nós identificarmos a aparência, nós temos que ver, tem brilho? O objeto ele tem brilho? Qual a sua cor? É transparente? Quando eu pego uma jarra de plástico, crianças, essa jarra de plástico, ela tem brilho? Não. Qual a sua cor? Ela tem cor? Sim, rosa. Ela é transparente? Nem tanto. Então, o que? Eu estou dando a aparência a este material. Agora eu vou pegar o anel. Um anel, criança, tem brilho? Sim. Qual a sua cor? Amarelo. O anel, ele é transparente? Não. São características diferentes? Sim. Qual a característica que foi igual? Apenas que ele tem cor e a jarra também tem cor, mas que são cores diferentes. Então, cada objeto tem suas características diferentes. Cada metal, criança, tem sua aparência com diferentes características. De que o material é feito, qual a sua cor, se possui brilho, se é um objeto transparente. Então, esses materiais eles vão ter características diferentes. Então, quando eu digo a aparência, eu vou dizer se esse material ele brilha ou não, se é transparente ou não e sua cor. Quando eu digo a textura, criança, eu vou dizer se esse material ele é liso, se esse material ele é rugoso, se ele é áspero, ondulado ou macio. Quando eu digo a elasticidade, se ele pode ser esticado e encolhido e depois voltar à forma inicial. Quando eu digo permeabilidade, se o material ele pode ser atravessado por um líquido ou não. Então, eu posso usar a permeabilidade ou a impermeabilidade. A tenacidade, se é resistente a impactos ou não. Sabemos que o plástico ele quebra com facilidade, mas tem plástico que quando eu derrubo, eu jogo ao chão, ele não quebra com facilidade. Então, ele é o que? Ele tem a tenacidade, ele é resistente. O mesmo acontece com alguns vidros. Crianças, agora nós iremos ver a textura. A aparência é a propriedade relacionada àquilo que percebemos quando olhamos para o material. Veja a descrição da aparência de alguns objetos. Eu trouxe uma jarra e eu trouxe um carrinho de madeira. Vocês observam que é o mesmo que tem no livro de vocês, né? A jarra, que ela é de plástico. Aqui eu tenho uma jarra rosa. A jarra ela é o quê? Ela tem pouco brilho e ela é um pouco transparente. Eu tenho o carro. Esse carro, ele é de brinquedo. Ele tem a cor da madeira com que ele foi feito. Vocês observam. O que mais? Não apresenta brilho e também ele não é transparente. Certo, crianças? Então, carro de madeira. Tia, mas se ele apresentar brilho? Quando a madeira, ela é o quê?
pintada com um verniz, um produto, aí ele vai dar brilho, certo? Trouxe também, criança, alguns objetos, algumas coisas que nós iremos saber a textura. Se é lisa, se é rugoso, se é ondulado ou se é macio, certo? Aqui, criança, eu trouxe para vocês um patinho de pelúcia. Eu vou pegar aí nesse patinho de pelúcia. Que textura ele é? A textura dele é macia, não é, criança? O patinho, ele tem a textura macia. Os ursos de pelúcia, ele tem a textura macia. Eu vou pegar uma laranja e eu vou sentir a textura da laranja. A laranja, ela tem a textura rugosa. O mesmo também nós temos aqui na página 37, a bola de basquete, que tem a textura rugosa. Também eu trouxe uma lixa de unhas. A lixa de unhas, crianças, ela tem a textura áspera. É igual aquela lixa que nós usamos para lixar a parede. Ela tem a textura áspera. Olha, nós pegamos e sentimos a textura áspera. Trouxe também aquele macarrão, criança, instantâneo. Ele tem a textura o quê? Ondulada. A textura desse macarrão é ondulado. Olha a forma dele. Eu sinto ondinhas no macarrão. A textura do celular que nós usamos, ou do computador, ou de um tablet. A textura da frente, o vidro, é o que? É a textura lisa. Então, o que? É a propriedade em relação à sensação provocada, o que eu sinto quando eu toco nesse material, certo? Então, os materiais, ele tem o que? A textura. Certo, crianças? Falamos hoje sobre a textura, né? Falamos que os materiais, ele tem as suas propriedades, tanto a gente pode olhar a aparência, a textura, a elasticidade, a permeabilidade, a flexibilidade e a tenacidade. Olhamos também a textura de alguns objetos, que pode ter a textura lisa, ondulada, áspera, rugosa e macia. Também nós temos a elasticidade. Eu trouxe um elástico de cabelo, mas também tem aquele elástico de dinheiro, aquela liga de dinheiro. A elasticidade, criança, é a propriedade relacionada à capacidade de um material esticar, colher e voltar para a forma normal. Eu estico o elástico e ele vai colher e ficar na forma normal. Então, o que? Esse objeto, ele tem elasticidade. O mesmo se dá no elástico que usamos para colocar em roupas. Ele vai e quando eu solto, ele volta para a forma normal. Quando os materiais de pouca elasticidade são esticados, eles se partem facilmente ou não voltam à forma inicial. Os materiais de muita elasticidade não mudam de aparência depois de esticados e encolhidos. A gominha ou elástico é um exemplo de material de muita elasticidade. Tem material que tem pouca elasticidade, então quebram com facilidade. Mas materiais com muita elasticidade, como esse bichinho de cabelo, eu posso esticar e ele vai voltar para a forma normal, certo? Ficamos hoje por aqui. Espero vocês para mais uma aula de ciência amanhã, certo? Com mais um tema. Vamos falar sobre permeabilidade. Tchau e até quarta-feira.